Os pais muitas vezes ficam desconcertados com a resposta dos filhos a perguntas feitas por adultos. Certa noite em que minha esposa e eu havíamos saído, a babá de nossos filhos, intrigada com a oração que os ouviu fazer, perguntou-lhes: "Mas qual é a diferença entre sua religião e a minha?" Minha filha mais velha, de 8 anos de idade, respondeu imediatamente: "É quase a mesma coisa, exceto que sabemos muito mais do que você." Longe de querer ofender a babá, minha filhinha apenas queria salientar, a seu modo, a importância que os santos dos últimos dias dão à busca do conhecimento. Joseph Smith declarou: "É impossível ao homem ser salvo em ignorância." E acrescentou: "O princípio do conhecimento é o princípio da salvação. E todo aquele que não obtém conhecimento suficiente para salvar-se será condenado." Esse conhecimento baseia-se na compreensão da natureza de Deus e de Jesus Cristo e do plano de salvação preparado por eles para permitir que voltemos à sua presença. E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O princípio do conhecimento muitas vezes tem sido erroneamente interpretado pelos homens. A glória de Deus é a inteligência. Ela ultrapassa tudo o que jamais compreenderemos com a nossa capacidade intelectual. As pessoas que tentam encontrar Deus pensam, às vezes, que precisam procurar por Ele em conceitos intelectualmente complicados. Contudo, o nosso Pai Celestial está sempre à nossa disposição. Ele se adapta ao nosso nível de compreensão. Se o Senhor vem a uma criança, adaptar-se-á à sua linguagem e à capacidade. Deus seria de fato injusto se o Evangelho estivesse acessível apenas para uma elite intelectual. Em sua bondade, Ele se assegurou de que a verdade divina fosse compreensível a todos os seus filhos, qualquer que seja o nível de escolaridade ou a capacidade intelectual deles. Na realidade, o fato de que um princípio possa ser compreendido até mesmo por uma criança é uma prova de seu poder. O presidente John Taylor disse: "Um homem demonstra ter verdadeira inteligência quando toma um assunto que é misterioso e grandioso por si mesmo e o desvenda e simplifica, de modo que até uma criança consiga compreendê-lo." Longe de diminuir sua influência, a pureza e a simplicidade de expressão permitem ao Santo Espírito testificar ao coração do homem com maior convicção. Durante seu ministério terreno, Jesus constantemente comparou a simplicidade e a autenticidade de seus ensinamentos à lógica tortuosa dos fariseus e de outros doutores da lei. Eles tentaram, vez após vez, testá-lo com perguntas sofisticadas, mas as respostas deles sempre eram totalmente claras e infantis em sua simplicidade. Certo dia, os discípulos de Jesus fizeram a ele a seguinte pergunta: "Quem é o maior no reino dos céus?" Jesus, chamando o menino para perto de si, colocou-o no meio deles e disse: "Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus." Em outra ocasião, Jesus disse: "Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas." A Bíblia provavelmente já foi tema de mais interpretações e discussões filosóficas do que qualquer outro livro. Portanto, uma criança que lê esse livro pela primeira vez terá uma oportunidade no mínimo igual ou até maior de entender a doutrina do que a maioria desses doutores das Escrituras. Os ensinamentos do Salvador se adaptam a qualquer pessoa. Aos 8 anos de idade, uma criança consegue ter entendimento suficiente para entrar nas águas do batismo e fazer um convênio com Deus, tendo total compreensão. O que uma criança entenderia ao ler a história do batismo de Jesus?
Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Ouviu-se uma voz: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. A criança teria uma visão clara do que é a deidade. 3 pessoas distintas, em perfeita unidade, Deus o Pai, seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. A rejeição do princípio da simplicidade e da clareza tem sido a raiz de muitas apostasias, tanto coletivas como individuais. No livro de Mórmon, o profeta Jacó denunciou aqueles que viveram nos tempos antigos e desprezaram as palavras claras e mataram os profetas e procuraram coisas que não podiam compreender. Portanto, devido à sua cegueira que lhes adveio por olharem para além do marco, terão que cair. Pois Deus tirou-lhes a sua clareza e entregou-lhes muitas coisas que não podem entender, pois assim o desejaram. Às vezes, podemos ser tentados a achar que é fácil demais. A exemplo de Naamã, aquele capitão sírio, que, constrangido por seu orgulho, hesitou em obedecer ao conselho de Eliseu, que aos seus olhos era por demais simples para curá-lo da lepra. Seus servos fizeram com que enxergasse a própria insensatez. Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Sua purificação não foi apenas física, a carne espiritual dele também foi limpa, quando aceitou essa bela lição de humildade. As criancinhas têm uma maravilhosa disposição para aprender. Eles têm plena confiança no professor, um espírito puro e grande humildade. Em outras palavras, as mesmas qualidades que abrem a porta para o Espírito Santo. Ele é o canal por meio do qual adquirimos conhecimento sobre as coisas do Espírito. Paulo escreveu aos Coríntios: assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E acrescentou: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Sabemos que o homem carnal ou natural é inimigo de Deus, a não ser que ceda ao influxo do Espírito Santo. Para que isso aconteça, ele precisa se tornar como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deve infligir, assim como uma criança se submete a seu pai. Em seu conto filosófico, O Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-Exupéry, descreve a perplexidade de um menininho que, ao descobrir um roseiral, percebe que a rosa que possui, a qual havia tratado com tanto amor, não é exclusiva, mas um tanto comum. Então, ele finalmente percebe que aquilo que a tornava única não era a sua aparência exterior, mas o tempo e o amor que havia dedicado a ela. Ele exclama: os homens cultivam 5.000 rosas no mesmo jardim e não encontram o que procuram. E, no entanto, o que eles procuram poderiam ser encontrado numa só rosa ou num pouco de água. Mas os olhos são cegos. É preciso ver com o coração. Da mesma maneira, o nosso conhecimento de Deus não depende da quantidade de informações que acumulamos. Afinal, todo o conhecimento do Evangelho que é significativo para a nossa salvação pode ser resumido em alguns pontos fundamentais de doutrina, princípios e mandamentos, que já estão incluídos nas palestras missionárias que recebemos antes do batismo. Em contrapartida, conhecer a Deus é uma questão de abrir o coração para ganhar uma compreensão espiritual e um testemunho fervoroso da veracidade desses pontos fundamentais de doutrina.
Conhecer a Deus é ter um testemunho de sua existência e sentir no coração que Ele nos ama. É aceitar que Jesus Cristo como nosso Salvador e ter um desejo ardente de seguir seu exemplo. Quando servimos a Deus e ao próximo, testificamos de Cristo e permitimos que aqueles que nos odeiam o conheçam melhor. Esses princípios são concretamente aplicados no ensino que é ministrado em nossas alas e nossos ramos. Para vocês, professores da igreja, o principal objetivo da sua lição é converter o coração dos alunos. A qualidade de uma aula não se mede pelo número de novas informações que você transmite aos alunos. Ela é uma consequência de sua capacidade de convidar a presença do Espírito e de motivar seus alunos a assumir os compromissos propostos. Ao exercer fé, pondo em prática as lições ensinadas, é que eles aumentarão o conhecimento espiritual que têm. Oro para que saibamos como abrir o coração como uma criancinha e sintamos prazer em ouvir e praticar a palavra de Deus com toda a força de sua simplicidade. Presto testemunho de que, se fizermos isso, adquiriremos conhecimento dos mistérios de Deus e das coisas pacíficas, aquilo que traz alegria, que traz vida eterna. Em nome de Jesus Cristo. Amém.